Então, o que posso falar, principalmente depois de todas essas falas já não, especializada, principalmente essa fala longa e muito feliz de Jamaci, que tem aí a felicidade de juntar as duas grandes áreas de conhecimento dessa tese. As questões ligadas, vou usar uma expressão genérica para não cometer erros, né, conceituais, as questões relacionadas à produção de alimento e aquilo que eu posso ter alguma contribuição, foi por onde eu li, que é o uso que o Luiz faz, me parece bastante pertinente, das ciências sociais para montar, e da filosofia, principalmente da filosofia, né, para montar o diagnóstico de um objeto que ele domina muito bem, seja por dentro da área, né? Aí, pensando aí nas especificidades do campo de produção de alimentos, mas dentro da bromatologia, enfim, e que traz elementos novos de outras áreas, de outros campos, na realidade, de outras epistemes, para poder fazer a análise. Que acho que aí está um dos grandes achados, né, das grandes novidades e uma das grandes contribuições dessa tese. Essa mistura improvável, né, e bem feita, porque misturas ecléticas a gente tem bastante aqui na escola, né, mas não necessariamente saudáveis, né, de combinação das ciências sociais. A gente vai ter um debate na próxima semana, por acaso vou ser o mediador, da contribuição das ciências sociais para a saúde, para as ciências da saúde. Bom, é visível e louvável que essa é uma tese não de um aluno em busca de um título de doutor, mas de um doutor, né, de um professor com 40 anos de experiência no campo, que veio por idiosincrasias ou, enfim, por questões muito próprias e por um modo muito peculiar de viver, né, o mundo da vida, resgatar um título que lhe é de direito há muitos anos. Isso. Então, é bastante diferente. Eu lembro que quando eu entrei para o doutorado, na PUC do Rio, a minha orientadora, socióloga experiente da educação, a professora Zaya Brandão, tinha defendido a tese há poucos anos. E ela já tinha mais de 60 anos. Na realidade, aquela tese, que eu tive o prazer de ler já como livro, era o coroar de uma carreira, e não o início de uma carreira. Okay. Bem diferente é uma tese que é um coroar de uma carreira, como me parece que é essa, e uma tese que marca o início de uma carreira, sem a qual o aluno não fará concurso, portanto ele não se tornará professor. Isso talvez seja uma diferença, usando essa imagem, entre uma laranja verde e uma laranja em ponto de ser consumida, madura. Ponto de ser consumida. Quer dizer, aí inchada, passando aí pela figura do inchada. Eu fiquei pensando, depois de ler essa tese, como seria, e uma hora ela comenta isso, tem esse comentário, como ela seria sendo feita por alguém no início da carreira, ou seja, sendo feita sem todo esse arsenal de informações, que algumas horas entram de maneira bastante informal, e isso foi marcado bem pelo Jamaci, eu corroboro, de maneira bastante informal, né? Esse mundo da experiência. Jornalística, mais próximo do jornalismo do que do tal como se faz no modo de fazer academia, que se faz na academia. Curiosamente, essa uma certa informalidade dá fluidez ao texto, né? Traz problema, mas traz problema na imprecisão, né? Mas dá fluidez ao texto. Eu comentava lá no meu parecer que, nesse sentido, é uma tese bem distinta das outras daqui, dessa escola, que são teses muito truncadas, às vezes extremamente desagradáveis de ler, em parte porque mal escritas, em parte porque seguem o script
do padrão acadêmico de excesso de referência e excesso de insegurança nas reflexões. Você opta pelo contrário, esbanja a segurança e em algumas horas derrapa nesse excesso da fala. Né? Esbanja a segurança a partir da experiência. Né? Isso, exatamente. Joga com as palavras sem medo. E com todo, como está inscrito, né, na parte da teoria que enfoca essa tese, com as palavras tanto se pode ser preciso quanto se pode ser desviante, ou enfim. Tanto, com as palavras tanto jogou Protágoras quanto Platão, né? Enfim, tanto Sócrates quanto Protágoras, ou seja, tanto o sofista quanto o filósofo. Acho extremamente adequada também essa discussão por conta de um mundo que a gente está vivendo dessa noção estranha, mas que está entrando como um néctar que é pós-verdade, né? E a gente precisa, como cientista social, enfim, como cientista, reagir a isso, tomar posição, refletir, não assimilar como tomar néctar sem olhar o rótulo e desvendar o rótulo, sob o risco de, inclusive, perdermos o espaço de profissional. Né? No mundo de pós-verdade, o que o parecer da ciência vai ter valor? Nenhum. Né? Que distinção terá o parecer de um cientista do parecer de um jornalista ou do senso comum? Então, acho que nesse sentido a tese é uma contribuição, é um alerta, né? Porque traz outras ferramentas sem as quais, inclusive a discussão da legislação, que a Patrícia tocou tão bem, eu senti o mesmo estranhamento, mesmo não tendo domínio, a discussão sobre a legislação, que acho que ela termina de forma muito abrupta, o parágrafo merece pelo menos mais uma página depois daquele quadro. Aquele quadro não pode fechar um parágrafo. Um capítulo não se termina com um quadro. Tem aspecto bizarro. Isso. Eu achei que estava faltando. Ainda bem, né? Eu percebi, mas eu não aguentava mais. Ia estar saco cheio. Isso, acho que merece ali. Sem entrar no mérito que alguém da área específica já comentou. Toda a razão. E você falou uma frase na apresentação que acho que bastante curiosa, talvez ela possa ser explorada aí nessa finalização daquele parágrafo, na discussão sobre a legislação. Você foi enfático, todos os produtos estão dentro da lei. Talvez a maior contribuição, do modo de entender, para a discussão legal seja essa frase. Ou seja, você traz não são produtos ilegais. Agora, como se as ferramentas analíticas para a burocracia do Estado não fosse suficiente para desvendar os processos de, entre aspas, fraude, porque se estão dentro da lei não seriam fraude. Manipulação. Né? Enfim, como é que pode informar isso? Os exemplos que você dá da comparação com os produtos americanos dá pistas sobre isso. Ou seja, é possível ter algumas, quer dizer, teria também problemas na legislação de lá, mas tem algumas comparações ali que dão pistas de um mundo um pouco mais esclarecido para o consumidor do que o mundo em que a gente vive. Eu me senti reforçando, quer dizer, ao ler essa tese, com as reflexões que ela produz, reforçando uma expressão que eu tenho me cansado de dizer de um tempo para cá, que a gente vive ainda num mundo bárbaro. O Brasil é uma cultura ainda bastante bárbara, bastante primitiva, né? É muito difícil viver aqui, né? Quem passou por alguma experiência, como você e outras pessoas aqui de algum estágio de vida na Europa, ou mesmo em parte dos Estados Unidos, sabe como é difícil viver aqui, sabe como é difícil se pensar civilizado numa sociedade que o tempo inteiro você precisa olhar para os dois lados da rua sob o risco de, mesmo estando indicado que é uma mão, só você ser atropelado por um carro que anda na contramão. Isso ou por uma bicicleta ou por uma outra pessoa. Então acho que essa tese de alguma maneira ela reforça essa visão ainda de uma sociedade muito pouco civilizada.
Do ponto de vista da estrutura geral do texto, né, eu gosto bastante, como já falei, do uso da filosofia das ciências sociais como diagnóstico. Né? Eu fiquei pensando que eu li, mas não dei muita bola nos anos 80, passados aí já 40 anos, a condição pós-moderna do Lyotard e a questão do simulacro. Na realidade, isso fez sentido, esses caras tiveram um olhar bastante agudo, né? Sem pesquisa empírica, porque são filósofos na realidade, mas tiveram um olhar bastante acurado para o que já vinha se montando. E você usa muito bem essas análises para, como mote, né? como teoria mesmo, né? Teoria vem de ver, do verbo ver, grego, teorem, para ver uma empiria que você domina tão bem. Então acho isso bastante apropriado. Fiz um comentário também no diagnóstico, no parecer, né? Que é um uso curioso de Durkheim. Você acha que quase que tirou Durkheim da tumba. É um autor nessa escola, infelizmente, muito mal, já ensina há mais de 12 anos, saltou aqui. É um autor quase que caricato na escola. A escola tem uma espécie de repúdio, de prurido contra o autor, e um dos problemas desse prurido, desse repúdio, é justamente a questão do método, né? A clareza desse autor, da tradição nesse sentido durkheimiana. Ele é um judeu francês que leva muito a sério, e inclusive esse livro tão citado, tão referido por você, das regras do método, faz alusão às regras do pensar do Descartes, né? E se tem uma coisa que esse autor ensinou, é a clareza na exposição das ideias. O que não virou algo muito, o que não é algo muito comum hoje na exposição das teses. Então, sua tese me parece que peca pelo excesso de palavras, mas ainda assim, porque tem um gosto do jogo da linguagem, se você tem, né? Dos jogos de linguagem, como dizia o Wittgenstein, mas ainda assim é bastante claro na delimitação do objeto. Isso, de fato, é uma tese que segue a regra do Descartes e depois o Durkheim sugeria, da clareza, né, dessa delimitação do objeto. Está muito bem definido, muito bem recortado. Não é você bem claro, tem poucas coisas para dizer, e acho até que essa defesa deve acabar em breve, sob o risco do Luiz desistir do título de doutorado. Acho que você é capaz de desistir, sair por aqui do pouco que eu te conheço e adiar mais uma vez essa defesa para o ano 2000 e depois de 30 anos. Isso, Adiar a entrega no SECA. E aí? Não entregar? Sim. Então é bom que a gente comece a se encaminhar para... Eu aqui dou meu voto público de que você merece esse título antes que você desista de tê-lo. Acho também, coloquei isso no parecer e reforço aqui publicamente, como já disse, essa é uma tese de alguém com muitos anos de experiência, completamente diferente de uma tese de um aluno que se apropria de uma teoria e se apropria de um objeto que lhe é externo, né, para examinar. Então tem um componente de narrativo da subjetividade, ou aquilo que Bourdieu, que foi bem referido aqui pelo Jean Massier, a objetivação do sujeito da objetividade, ou a objetivação da subjetividade. Ela poderia estar mais à vontade, né? Ela fala com o leitor o tempo inteiro, o texto fala com o leitor, não se esconde naquela terceira pessoa falsa que tantas teses, buscando a objetividade, simplesmente por um modo, né, uma modulação semântica, acha que conseguiram, botando tudo na terceira pessoa, que cansa né? Não, você se coloca ali, mas acho que podia estar mais claro ainda. Depois, com o decorrer da leitura, eu percebi, mas, por exemplo, tinha na nota, acho que a nota 31, telex ao presidente da República pelo
presidente da BIA, mas não tem a fonte. Ele disse, não, ele sabe, ele viu, possivelmente manuseou. Eu tenho cópia. Então tem a cópia, mas o leitor não tem, não é? Então, essa informalidade ali, vocês colocam o lugar de fala onde você estava naquele lugar, porque aí você legitima isso. Assim como você trouxe essas caixas, completamente desnecessário. Um jovem aluno não traria isso, ele está registrado lá, não é? Mas isso aqui é um espetáculo performático também que diz de uma materialidade. Mas tem que estar descrito de alguma maneira. Eu fiquei pensando, onde está esse telex? Esse telex deve estar com ele. Não é? Ele tem isso aí. Visual, mas tem que né? de alguma maneira... Vou colocar esse telex na internet, não tive oportunidade ainda. Tem a letra do Figueiredo, General Figueiredo, assim, ao Arco Verde. Mas aqui você pode fotografar. Isso. O general indicar... O glorioso general Figueiredo. Né? Ao Arco Verde, que era o ministro. Mas o que está falando? Propriedade do autor. Isso. Isso é a objetivação da subjetividade de alguma maneira. Ou é a objetivação do sujeito da objetividade. Pode continuar com isso, essas indústrias são muito folgadas mesmo. Com aquele linguajar do Figueiredo grosseiro, né? Grosseiro, né? Aí o Arco Verde falou para mim, olha, continua com isso aí. Bom, por fim, e principalmente depois da palavra da Patrícia, eu fecho com uma pergunta, né? Eu fiz para mim mesmo e espero que você possa fazer para o público. O que é que eu faço com esse diagnóstico, né, com essa tese? Se você traz, se uma das fortalezas, né, das qualidades dessa tese, é você trazer um aporte de epistemes, eu diria que completamente estranhas ou estrangeiras ao campo onde você atua, né? Filosofia, sociologia, filosofia da linguagem especificamente, a semiótica, você traz isso, essa leitura cuidadosa e é uma leitura que talvez poucos semiólogos consigam fazer tão bem de um objeto visual, né? De uma questão visual. Aquilo que aparece como imagem não aparece como texto, aparece como texto entra em contradição com imagem. Isso é uma leitura, uma contribuição completamente nesse sentido nova e potente, mas que não é comum ao campo. Uma vez que esse diagnóstico foi feito com o auxílio dessas epistemes, ela modifica, como você ousou dizer, é um paradigma novo. Sim, e agora o que é que eu faço para ajudar ou para contribuir com a discussão da legislação, dos fiscalizadores, dos órgãos normativos? Considerando essa cultura, né, essa cultura que a gente vive. Eu lembrei, enquanto você travava essa discussão da legislação com a Patrícia, de um educador que eu estudei bastante foi sobre ele que escrevi meu mestrado, o professor Anísio Teixeira, baiano, e que poucas pessoas sabem, era advogado de formação. Não é? Anísio dirigiu durante 12 anos a CAPES e foi um dos fundadores da CAPES, e dirigiu. Um texto de 57, ele chamado Valores Proclamados e Valores Reais. Ele faz uma comparação da percepção da tradição ibérica e da tradição inglesa sobre a lei, né? E ironiza lá que o brasileiro tinha, dentro dessa tradição ibérica, apostava demais que a lei fizesse a realidade. E esse exemplo que você dá ali dentro da definição de néctar, é muito curioso, e a manobra com que a indústria faz dentro da lei, né? Uma lei que termina favorecendo. Ela aparentemente é rigorosa, né? Ela é rigorosa, mas na realidade ela vai fazer Terminologicamente é rigorosa. Isso, ela é uma aposta de que ela vai fazer a realidade. Mas na realidade a realidade se faz a despeito da lei, que é a percepção mais da anglo-saxã, enfim, que é uma outra percepção. Ele chama a atenção disso, do entusiasmo brasileiro, junto à tradição ibérica, de aumentar a lei. Quanto mais, é como se a realidade ela pudesse ser descrita pela lei. Você traz elementos novos aí, dessa questão da leitura, com outros aportes, e como a lei parece não dar conta, né? Ela anda por um lado e outros elementos, outros epistemes trabalham por outro. Eu acho que deixo essa pergunta, o que é que eu faço com esse diagnóstico? Eu acho que você ainda tem um tempo razoável de atuação na academia, no campo, acho que pode desdobrar essa tese e contribuições nesse sentido. Não tem aquele capítulo que algumas teses têm, as contribuições para
a dinâmica social, efetivamente, as recomendações, que às vezes eu acho bem esquisito, porque parece que a academia tem o poder de fazer isso, muitas vezes soa bastante hipócrita, ou, enfim, com valores um pouco arrogantes, né? Presunçoso isso, obrigado, Márcio, pela palavra. Mas, se não vai ter esse capítulo, não tem esse capítulo, o que é que você, né, pensa fazer? Porque eu acho que o contributo a contribuição é bastante significativa para o campo. Por fim, não podia deixar de terminar, já que você chamou a atenção, que você faz um referencial teórico, sai exibindo os autores, né? O que é clássico, o que é exibir o domínio dos autores. Mas Bourdieu, quase uso pouco Aristóteles. Bourdieu terminou sendo bastante discreto, ele aparece ali meio apagado, mas ele tem um lugar, ele tem 2 horas bastante que ele está no uso implícito, eu acho que uma poderia ser mais explicitada, que é as tensões entre as ciências agrárias e as ciências da saúde. Essa é uma briga de cachorro grande, é uma briga de campos, de epistemes, e está tocada, mas acho que merece pelo menos uma alusão. Senão aquele Bourdieu não faz muito sentido ali no referencial teórico. Tem razão. Ele fica meio esquecido. Mas você fez um uso implícito e bastante consciente ou inconscientemente desse autor, que é a ideia de que não é a grandeza do objeto, quer dizer, não é a escolha do tema que faz a grandeza de uma tese, é o modo com que eu trato. Você chamou a atenção disso. E também vou chamar a atenção na crítica ao monismo metodológico. Essa é uma escola nesse sentido monoteísta, quer dizer, eu tenho que ter marxismo, ainda que Marx não sirva para nada em determinados objetos. É cansativo também ver quase como uma religião usar determinados autores que eles não servem para aquele tema, né? Então, nesse sentido, você não foi monoteísta. Se precisa, como você percebeu claramente que esse objeto precisava de autores que não estavam no escopo tradicional da análise, foi a busca desses autores e demonstrou consistência no uso, principalmente essa questão aí dos atos de fala enfim, para discutir a questão do rótulo, que era o seu objeto feitiço, está dando para ver pelas fotos, isso a testemunha da sua filha comprova isso, né? Você tem um verdadeiro fetiche pelo rótulo. Meus parabéns, eu fico muito feliz, e não fuja que na próxima 40 minutos no máximo você será doutor, não desista dessa tem que entregar lá no certo. Isso, tem isso. Professor, a tese é arrogante e a tese é presunçosa. Só não é nisso que foi apontado. Ela é muito mais arrogante e muito mais presunçosa do que isso. Ela quer refundar a bromatologia, que foi apagada. Eu estou aqui me propondo a refundar um campo, a recriar um campo. Né? Não estou fazendo uma tese, estou fazendo aqui, eu não vou dar conta, porque é presunçosa e arrogante, eu não vou conseguir. Mas ela está aqui pretensamente refundando o campo da bromatologia, dizendo assim, ó, gente, esse bagulho aí de ciência, rotulagem, legislação nas ciências agrárias, apaga isso aí, entendeu? Porque agora aqui é isso aqui, ó. Agora a música é essa. É na saúde coletiva, fui eu que refundei, tem esses fundamentos, são as novas regras do método. Só que eu não dei conta. Mas essa era a pretensão. Mas ela tem uma pretensão mais profunda do que essa, que é arrebatadora. E está madura para acontecer. E vai ter que acontecer. Não vou ser eu, porque é um animal muito grande para eu cuidar. Que é refundar a universidade. Entendeu? A proposta que está aqui é refundar a universidade. Que é aquilo que eu mostrei no jornal. O país está polarizado. De um lado, as ONGs mentindo com aquela bobagem do açúcar, do ultraprocessado, e fazendo um monte de falácias, mas é da guerra. É do instrumental dela partir para o conflito com uma narrativa furada. Eu respeito a narrativa deles. É uma narrativa de guerra, vai fundo. Do outro lado está a indústria, com essa narrativa sem vergonha e corrupta que está ali. É a dela, vai fundo.
Quem é que está errado aqui? A indústria não. As ONGs também não. Tem um ente aqui que está profundamente errado, é a universidade, que ou se aluga para defender a indústria, ou se locupleta com a ONG para aparecer na mídia. E o discurso científico não está valendo nada. E quando você o faz, você tem que fazer envergonhado, assustado, intimidado, porque eu não escrevi aqui nem 30% do que eu penso. Então, quando vocês perguntam, por que não desenvolveu aquilo? Não desenvolvi porque eu tenho medo. Essa tese era sobre fome, eu mudei porque eu tenho medo. Por que eu peguei rótulo? Porque eu vim aqui na ESP falar mal de indústria. É louco que na indústria eu sabia que eu não ia ter muito problema. Mas quando eu fui desenvolvendo, falei, cara, eu vou arrumar encrenca, tá? Eu já macia já dizendo que vai ter problema. Eu peguei um objeto onde eu ia só arrumar encrenca com a indústria. Falei, a ESP não vai se revoltar contra mim. Nem as categorias profissionais. Mas quando você começa a desenvolver uma nova narrativa científica, então nós temos que entrar no meio dessa polaridade, onde os dois lados mentem. A universidade já escolheu um lado. Tem aí uns 4, 5 aí que resistem, entendeu? Resiste aqui, né? O cara que resiste. O Leandro era diretor da educação física. Os caras lá foram... O sindicato dos professores foi a favor dos alunos que violaram a lei contra o associado professor. O sindicato foi defender... colocou o diretor da faculdade no jornal do sindicato com o bigode do Hitler. E não faz tempo não, faz 2, 3 anos. Entendeu? Porque o sindicato não está ao lado da razão e da ética, ele tem uma luta, e dane-se a realidade. Então isso daqui é uma narrativa completamente diferente. O que eu estou dizendo aqui? Eu não vou desenvolver isso, aquilo, outro. O meu foco é a narrativa, E eu quero dizer o quê? Desculpa, viu, indústria? Tua narrativa é toda furada. Desculpa, viu, IDEC? A tua narrativa é toda furada. A minha narrativa pode não estar perfeita, mas é uma terceira narrativa. Nós temos que ter milhões de narrativas. Vocês não vão ficar aqui com o pensamento único. Dois lados querendo impor o pensamento único. Porque esse é o papel da universidade que nós temos que refundar e que a banca está refundando aqui com muito mais argumento, talento e ostentação do que eu. Tá certo? Vocês são os ostentadores. Cada um de vocês veio aqui, que é natural numa banca, cada um de vocês ostentou um discurso em resgate da universidade que está sequestrada. Eu fico muito feliz, porque isso daí acho que é a bola que eu levanto, Leandro. Eu levanto e as pessoas vão e elas estão quietas, caladas, e quando eu levanto a bola, eles vão, né? Está aí o professor William também, que se aproveita muito das bolas que eu levanto, para ter oportunidade de colocar o discurso dele, que eu não sei se ele tem tantas oportunidades de colocar, mas nas discussões que a gente faz, ele tem. A tese sobre fome, a Sônia Fleury olhou assim. Cecília Minari olhou e falou, é o Sócrates. Sócrates de subúrbio deve ter pensado, né? Mas é o Sócrates. Só personagens. O Maramilton abriu, começou a rir entre uma tossida e outra. Entendeu? Tossia, pigarrava e ria. Para famintos virtuais, políticas virtuais. E ria. A Sônia Fleury pegou assim, né? Falou, Luiz Eduardo, essa tese vai ter título ou vai ter manchete? Isso aqui é jornalístico, isso aqui não é científico. Entendeu? Isso aqui é jornalístico. É jornalístico, é uma narrativa. Entendeu? É uma narrativa. É uma narrativa. Porque o jornalismo, eu tenho uma pasta sobre isso. Jornalismo e método científico. O jornalismo tem um método. Apurar a notícia, ouvir o outro lado, tudo que a universidade não faz. Investigar. Entendeu? Apurar a notícia, ouvir o outro lado. Tem uma série de regras no manual da Folha que a pesquisa da universidade não está fazendo, entendeu? Então, nesse sentido, o jornalismo está mais científico do que a pós-graduação, me desculpa. Então, é nessa guerra que nós estamos. Ela é pretensiosa, presunçosa e arrogante. Ela é.
Mas tem gente nesse bloco. Ela, eu li um livro de uma autora, que eu não vou recordar agora, mas está citado aí, aonde ela critica o Baudelaire, pesadamente. Aí no fim, como se ela risse, ela falava, tá vendo aí, Baudelaire, como é fácil combater você? Sabe como é que a gente enfrenta a sua proposta? Baudrillardianamente. Entendeu? Isso que tu faz aí é ocultar a realidade, entendeu? É mudar o nome das coisas, encher de palavras para ocultar a realidade. Você é um assassino do real, Baudelaire. Entendeu? Então ela usa a teoria do Baudelaire para destruir ele. É genial o livro. Né? Mas tem coisas que ela considera que são positivas, mas não é tudo aquilo que ele pensa. Eu desenhei ali um negócio que é o seguinte, uma coisa é um aluno de doutorado, ele chega aqui, ele precisa de um assunto, de uma tese, e ele sai, é tão simples, o cara pega o tema, desenvolve, vai na busca bibliográfica, faz a revisão, chega na tese. Se vocês colocarem no meu lugar, é muito doloroso. É um exercício doloroso, sofrido, é mortal, é mortal. Então vocês olham depois de pronto, vai achar. Você não desenvolveu isso, não desenvolveu aquilo, você... É claro, porque eu não fiz assim. Eu já tinha 40 anos de pesquisa, tudo misturado. Programa de fome, com rótulo, com legislação, com vigilância sanitária. Todos esses assuntos para mim são um assunto só. E aí eu tinha que tirar dessas milhões de teses que eu tenho aqui, eu tinha que recortar uma para colocar aqui. É diferente de sair do nada e chegar lá. Eu sou obrigado a recortar um pedaço do meu conhecimento para enfiar no modelo tese. Quando o meu conhecimento não é modelo tese, meu conhecimento é modelo conhecimento. Agora não, eu tenho que formatar um pedaço, é muito difícil, porque esse pedaço ele tem raízes que vão para outros pedaços. Então eu arranquei aqui, ficou um monte de raizinha. Só que eu sou o homem do rótulo. Então, assim como a mulher combateu o Baudrillardianamente, eu combato a indústria como se eu escrevesse rótulo, Otávio. Entendeu? A minha linguagem é tão sem vergonha quanto a deles. Eu mudo, quantas vezes eu mudei as frases, a palavra, eu mudo de lugar, eu mudo o tamanho, como se eu estivesse escrevendo um anúncio publicitário. Então a frase que o Jamaci ressaltou, Jamaci, a frase do publicitário, Jamaci. Aquilo não é frase de professor de química nem de sociologia. Aquilo é uma frase de um publicitário, devia estar rico trabalhando numa indústria dessa de fazer propaganda. Não é? Então eu procuro usar as mesmas armas que eles têm contra eles. Então a tese não é santa, não é pura. Não é pura. Né? Tese, sei que já não é pura. Dá até um samba canção. Tem uma pretensão aqui, Otávio, que é artística. Né? O autor, né, ele se pretende um escritor, então ele faz usos linguísticos nem sempre de bom gosto, nem sempre acerta no tom, enquanto a ciência é neutra. Então, quando você arrisca, né, para encerrar, eu estava em pé, tô duro, né, então eu li ali o livro do Caetano Veloso, eu tenho o livro, na verdade, Tropical. Ele lançou a segunda edição com um novo prefácio, onde ele gasta 5 páginas para dizer que ele não cedeu à ditadura para ele vir do exílio, e que ele tem filhos e teve mulheres, mas que isso foram passagens muito curtas de relações eróticas com mulheres, mas que ele gosta mesmo é de homem. Ele gasta mais umas 4 páginas com isso. Então, quando eu estava lendo isso em pé, ali na travessa, eu olhava e falava, cara, como eu escrevo mal. Cara, eu tinha que ter ousado mais nessa apresentação, né? O prefácio do cara, você começa a ler, não pode ser assunto de homossexualidade, eu não tenho nenhum interesse, mas fiquei em pé lendo, porque a graça que ele usa para usar o vernáculo, o culto à palavra, o ritmo das frases, né? Aquilo é tão lindo. Eu falava, cara, eu escrevo muito mal, cara, vou tirar aqui o presunçoso e o arrogante, porque eu escrevo muito mal. Eu sou só um admirador de grandes escritores e de grandes filósofos, mas eu não sou mais que isso. É muito. Deixa eu dizer 2 palavras só, já que você tocou nesse assunto. Uma já foi tocada aqui, o espancamento das hipóteses de Popper, essa inovação de trocar a refutação pelo espancamento. E a outra, que eu sofri um pouco, que é
a modificação de procrastinar por precrastinar. E eu ia no dicionário, fui no Boaz, fui no Aurélio, nada, não é possível. Você já venceu, eu vou botar um botão em cada pé. Pouco acanhado e tal, mas aí falando por telefone, e tem alguma coisa errada, está escrito, você digitou errado. Aí ele lançou a explicação do psicólogo americano, e eu sugeri que botasse entre aspas ou botasse uma nota de rodapé, porque como não está direcionalizado, aparece umas 4 ou 5 vezes a palavra precrastinar. E tem um componente ali de objetivação da subjetividade, acho que vale a pena. Enfim, é seu lado escritor, seu lado poético. Obrigado.